A paz do Senhor Jesus, igreja, boa tarde a todos, amém. Glória a Deus, aleluias, por mais esse momento aqui na presença do Senhor. Hoje nós vamos finalizar, esse assunto sobre os últimos acontecimentos. Nós vamos finalizar com o dia do juízo final, o trono branco. O que vai acontecer com Satanás? O que vai acontecer com aqueles que morreram sem Cristo? O que vai acontecer com os salvos, tá bom? Então hoje nós vamos aprender. Para finalizar esse assunto que o Senhor colocou no meu coração, a irmã teve uma dúvida e o Senhor colocou para a gente estar fazendo vídeos, tá? Para todo mundo aprender junto, glória a Deus. Então vamos continuar aqui, igreja. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 1 em diante, diz: E vi descer do céu um anjo. Quem viu? João, que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, o amarrou por 1000 anos. Então, Jesus voltará depois da grande tribulação. A grande tribulação não é o fim do mundo. É um período de 7 anos, tá bom? Que vai acontecer nessa terra para Deus tratar com aqueles rebeldes, aqueles que não aceitaram Jesus, que recusaram Jesus, aqueles que não confessaram Jesus, aqueles que blasfemaram de Jesus, blasfemaram de Deus, fizeram toda maldade e perversidade, que quando Jesus voltar no piscar de olhos para levar a noiva, ser arrebatado, eles vão ficar aqui, tá bom? E aqueles que morreram sem Cristo já perderam até a salvação, tá bom? Então essa grande tribulação, igreja, ela precisa acontecer, porque Jesus vai tirar o Espírito Santo, Deus vai tirar o Espírito Santo, não vai ter mais Espírito Santo aqui na terra, é só o diabo mesmo, reinando, governando, e os seus adeptos, os seus seguidores. E aqueles que quiserem aceitar Cristo, vai passar aflição, vão perder a vida, tá bom? Na grande tribulação, sim, vai perder, e Jesus vai deixar 7 anos, tudo isso acontecer, vai clamar, vai ficar aqui, durante 7 anos. Após esse fim, vai ter fome, vai ter miséria, vai ter guerra, vai ter tristeza, vai ter terremoto, tudo que você vai imaginar vai acontecer na grande tribulação, porque está na Bíblia. Depois que passar esses 7 anos da grande tribulação, Jesus voltará para a terra. É o período do milênio que muitos falam. Jesus governará a terra. Então, quando ele chegar, a primeira coisa que ele vai fazer é prender Satanás. Por que ele não mata? Porque Jesus conhece o coração de quem vai ficar. Muitos só vão gostar do governo de Jesus por causa da paz, por causa dos benefícios, mas não vão querer Jesus, não acreditam em Jesus e se pudesse matava Jesus. Então Jesus só vai prender Satanás por 1000 anos. Tá bom? Então vai ser um período de 1000 anos, vai vir muita geração, muito povo, muita vida, mas Jesus governando, pensa a paz, o leão andando junto com o urso, nada de vai acontecer com os bichos, o alimento, a prosperidade para o povo, a saúde, uma paz, mas Satanás preso. E aquelas pessoas mal, cruel, com o espírito do anticristo no coração, mas que não fala, mas tem, porque eles vão ver Jesus prendendo Satanás, eles vão sentir temor, Mas que não suporta Jesus, não vai ficar disfarçado, mas Jesus conhece eles, vai estar tudo ali no meio, no reino de Cristo, no governo de Cristo durante 1000 anos. E a igreja, irmã, o que vai acontecer? Já está no paraíso? Não. Lembra que a igreja foi arrebatada para os ares? A igreja vai voltar com Jesus. Nós vamos voltar no corpo glorioso. Não vamos ser fantasma, não. Vamos voltar no corpo glorioso, sem enfermidade, sem doença, sem nada. E vamos trabalhar com Jesus aqui nessa terra. Aonde está escrito? Vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, que somos nós, a igreja de Cristo. Sobre este não tem poder a segunda morte. Nós não vamos morrer de novo. Nós já morremos, nós já fomos arrebatados, nós já subimos, glória a Deus, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Nós seremos sacerdotes de Deus, de Cristo aqui nessa terra. Vamos ajudar Jesus, vamos trabalhar com Jesus, com amor, com alegria, Glória a Deus, aleluias. Vamos estar todos aqui trabalhando durante 1000 anos. Olha só que coisa tremenda.
E aqueles que aceitaram Jesus na tribulação? Jesus vai mandar chamar eles, olha aqui. E vi tronos assentaram sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados, lá no versos 4 do capítulo 20, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que por não adorarem a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem as suas mãos, e viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Também vão ser chamados para o exército de Cristo para trabalhar por 1000 anos aqui nessa terra. Aleluias! Então, a igreja e aqueles que serão salvos, 1000 anos trabalhando. Só que a besta está presa, Satanás está preso. O que vai acontecer? Vai chegar passados os 1000 anos, vamos ler aqui, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque Deus quer provar os filhinhos daqueles que vão ficar aqui, vão nascer as gerações. Então o mundo não acaba na grande tribulação, o mundo, as guerras tá aqui, o mundo está acabando, igual eu falo, não vai acabar dia tal, não vai, tá tudo aqui na Bíblia. Satanás será solto, tá bom? Depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto. E quando Satanás for solto, ele vai pintar e bordar nessa terra, né? Mas Jesus vai permitir. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que não acreditavam em Jesus. Jesus vai deixar. Aí Satanás vai se aliar com nações, com povos, com o espírito do anticristo, aqueles que só obedeciam, mas não gostavam, sabe? Não gostavam de Jesus. Vai se aliar com todos eles. Para quê? Para querer derrotar o povo de Deus, os santos do Senhor, que já foram salvos, e derrotar Jesus. Quem derrota Jesus, igreja? E Satanás, e Jesus deixando, para mostrar de quem que é o poder. Para mostrar para todos que vão ficar por aqui, para ver o que ele vai fazer. Amém? E saíram a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar à batalha. Todo mundo vai se juntar para guerrear contra o reino de Cristo. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Vai vir fogo do céu. Vai acabar com aqueles que se juntaram com Satanás para querer tocar nos santos de Deus e em Jesus Cristo. O fogo vai devorar, tá bom? E o diabo que os enganava, Satanás, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A derrota de Satanás. E aqueles povos que não morreram, mas também não aceitaram Jesus, que vão ver Satanás sendo derrotado, lançado no fogo, eles vão sentir temor. Mas aí, igreja, chegou o juízo final. Quando eles verem Jesus derrotando, muitos vão sentir temor. Muitos vão querer se arrepender. Só que chegou o juízo final. O juízo final, lá no versos 11 do capítulo 20. E veio um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, quem vai ser julgado agora? Porque a igreja vai estar do lado de Cristo, né? Nós aprendemos aqui, né? Sacerdote de Deus. São aqueles mortos que morreram sem Jesus. Sabe Caim, que matou seu irmão? Pois é. Sabe Faraó, que perseguiu o povo? Pois é. Sabe Hitler? Sabe esses assassinos em série, que não se arrependeram? Sabe aquelas pessoas que matam? Sabe aquelas pessoas que cometem tantos crimes, que morrem no pecado, na prostituição, do adultério, na feitiçaria? Sabe eles que morreram, que não aceitaram Jesus? Sabe aqueles que morreram, fizeram o nome da besta? Sabe aqueles que morreram em bar brigando? Sabe aqueles que morreram com drogas? Sabe aqueles que morreram, que não deram tempo, não aceitou Jesus, não quiseram, blasfemando de Deus, perseguindo a igreja, mataram os discípulos de Jesus? Sabe aqueles que morreram, aleluias, da mentira? Sabe aqueles que morreram com a falsidade, com Cristo, com Jesus? Todas essas pessoas, igreja, todas elas, ricos, pobres, ricos que enganaram, que não usaram o dinheiro para ajudar o povo, sabe eles? Pois é, sabe esses políticos que fazem tantas coisas,
maldade para perseguir a igreja. Sabe os que perseguem o povo de Deus, que fala mal de Deus, fala mal da Bíblia. Sabe aqueles que mudam a Bíblia, os filósofos, estudiosos, teólogos que se desviam, que mudam a Bíblia, as Escrituras? Pois é, todos vão ter que comparecer diante de Deus, diante de Jesus nesse trono branco, aleluia. Todos esses mortos, todos vão ter que comparecer diante do trono branco. E olha o que vai acontecer. E deu o mar os mortos que nele havia. Deus vai falar: mar, cadê os mortos que morreram aí sem Jesus? Não adianta pensar que vai ficar escondido, não morreu, ninguém vai achar por causa da maldade. Deus lembra de tudo, igreja. Mar, cadê os mortos que morreram sem Jesus aí? Manda vir. Vai dar ordem. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Aqueles que foram para o inferno, né? A morte e o inferno vão também dar ordem. Pode mandar, manda todos. As cinzas, pode mandar. Morreu queimado sem Jesus, pode mandar nos ares. Cadê aqueles que morreram nos ares? Né? O avião estourou, morreu, explodiu sem Jesus. Manda todos vão ter que vir diante do trono branco, diante de Jesus no dia do juízo. Todos, tá bom? Não vai faltar nenhum. Jesus vai conhecer todos, chamar pelo nome, todos. Aleluias. E a morte e o inferno, e deu ao mar os que nele havia. Lá no verso 14, a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, igreja, a palavra do Senhor fala que no livro de Romanos 14, 12, todos nós vamos ter que prestar conta. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vai ter que prestar conta. No livro de Daniel, aleluia, Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Versos 2 a 3. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça fugirão como as estrelas sempre e eternamente. Então todos vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Romanos 2, capítulo 6, versos 10. Romanos 2. Atos, Romanos 2. Já estamos terminando, tá, igreja? Versos 6 ao 10. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem à igreja de Cristo procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes a verdades e obedientes à iniquidade, tá bom? Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente dos judeus e também do grego. Glória, porém, e honra, a paz a qualquer que obra o bem, primeiramente os judeus, também os gregos, porque para com Deus não há acepção de pessoas, tá bom? Então todos vão ter que ir lá. Mas a igreja vai estar num corpo glorioso. E aqueles que morreram sem Cristo, sem salvação, sem arrependimento, no mesmo corpo que eles morreram, eles vão ter que voltar. Não vai ter corpo glorioso. Quem morreu com facada vai parecer o corpo dele com facada. Mas como que pode? Deus é poderoso. Ele não falou: Lázaro sai para fora, e Lázaro saiu depois de 4 dias. Nós servimos um Deus poderoso, um Jesus poderoso. Então ele vai mandar voltar, vai ter que aparecer para eles verem, igreja, porque senão não faz sentido a gente servir Jesus, a gente ser obediente e o ímpio fazer tanta impiedade e não se arrepender. Eles vão precisar ver o que eles perderam, o preço que o povo de Deus pagou, tá bom? Eles vão ver, eles vão falar: puxa, olha o que nós perdemos. Vai ver a igreja de Cristo num corpo glorioso ao lado de Jesus, no grande tribunal, no trono branco, e eles todos lá para vergonha eterna, serão lançados, tá bom? Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Por isso que às vezes a gente fala assim: aceite Jesus na graça, aceite Jesus, ninguém está obrigando ninguém, mas é porque vai acontecer. E eu não quero jamais que ninguém perca a salvação, né? Porque Jesus, nosso Deus, quer salvar até os ímpios. Ele quer salvar. Então, Jesus é a única maneira da gente
ser sacerdote de Cristo no grande dia do juízo. Somente Jesus tem esse poder de fazer isso conosco, pecador, se assentar do lado dele para julgar o povo, né? Somente Jesus. Então, quando nós aceitamos Jesus na graça, na bondade, se eu morrer hoje com Cristo, eu sei que eu não vou passar tribulação e eu sei que eu serei arrebatada. Se eu morrer no pecado, sem pedir perdão, eu sei o que espera por mim, que é o juízo final, a vergonha, o lago de enxofre, tá bom? E se Jesus voltar e eu ainda estiver viva, mas eu não me arrependi dos meus pecados, eu preciso passar a grande tribulação, tá bom? E para nós finalizarmos, igreja, no livro de Apocalipse, então aí Jesus vence o último, né, que é a morte. Jesus venceu a morte. Foram todos lançados no lago de fogo. E a igreja, linda, resplandecente. O diabo foi lançado no fogo, seus adeptos, aquele que não aceitou Jesus, que não se arrependeu, foi lançado no fogo. E a noiva, linda, vai morar no paraíso. Existe paraíso? Sim. Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso, quando ele estava na cruz, lembra? Existe paraíso? Existe. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22. Tem gente que não acredita, não. Aleluias. Versos 10. E levou-me em espírito a uma grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que Deus que descia do céu. Aleluias. É esse lugar que está reservado para aqueles que vão até o fim, para aqueles que perseveram, para aqueles que não desistem, para aqueles que amam Jesus, que aceitam Jesus, que glorificam o nome de Jesus, que não tem vergonha de ser fiel, tá bom? Essa é a grande cidade que nós vamos poder entrar. Aleluias. Lá no versos 21 e 27. Aleluias. Capítulo 22, versos 21 e 27. E 12 portas, era 12 esperas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, com um vidro transparente. Deus prepara coisas melhores para nós, né? Esse que vou preparar um lugar, amém? Esse lugar que o Senhor já preparou, que nós vamos morar. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então é o próprio Deus que vai pregar para nós. Ele é o templo, né? Aleluia. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem a iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, oh glórias. Lá no capítulo 22, no versos 3, e ali nunca mais, aleluia, você que chora, você que fica triste, você que sofre perseguição, afronta, né? Tantas coisas o povo de Deus passa também na igreja. Tantas coisas, você está aí fiel, adorando, no caminho apertado. Olha aqui, ó. Nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. E verão o seu rosto nas suas testas, estará o seu nome, e ali não verá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus as ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que breve hão de acontecer. Amém? Então, a Nova Jerusalém existe. O paraíso existe. Tem muitas pessoas já querendo mudar a Bíblia, falando que não existe arrebatamento, que não tem milênio, que não tem paraíso, coisa nenhuma. Igreja, não fica com, pode ser o maior teólogo do mundo, estudioso, tudo, busca informação na palavra de Deus, tá bom? É a palavra de Deus, é a verdade. Vai surgir muitos falsos doutores, muitas heresias, muitos falsos profetas. Fique com a palavra. A palavra, ela nunca vai nos enganar, nunca vai mentir. E tudo que vai acontecer está escrito aqui, na palavra, tá bom? Então seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor, porque nem olhos viram, nem passou no nosso coração o que Deus tem preparado para todos aqueles que o servem e que o ama, tá bom?
Igreja, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenha todos um ótimo dia. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.